Fala, investidores, como é que vocês estão? Cara, a gente vai falar hoje de uma treta aí que tá acontecendo entre o HCTR11 e o pessoal da Suno, os analistas da Suno, principalmente o Thiago Reis aí, que é o cabeça da Suno, né? Essa intriga começou aí desde quando o HCTR começou sua queda inestimável, né? Olha só essa queda aqui do HCTR11. Não sei se você tem esse fundo na sua carteira, mas os cotistas do HCTR11 realmente estão desesperados, né? Teve uma queda aí de 44% desde o início do ano. Então, em 3 meses, o fundo afundou R$44. Isso aqui é muita coisa para um fundo imobiliário, tá? Isso aqui não acontece sempre não. Lógico, desde o início, quem investiu em HCTR11 de maneira correta sabia que o fundo imobiliário é arriscado. Esse é um fundo imobiliário de papel que tinha realmente no seu portfólio alguns CRIs que tinham alta rentabilidade, altos pagamentos de dividendos mensalmente esse fundo realizava, mas era um fundo imobiliário que tinha risco de inadimplência muito maior do que outros fundos imobiliários de papéis mais conservadores. Se a gente abrir aqui o Status Invest, inclusive, olha que ironia, eu estou usando a plataforma do Thiago Reis para analisar o fundo imobiliário que ele está tretando. Levando em consideração aí que esse fundo imobiliário custa em média R$100 a sua cota, né? Ele oscilou ali em torno de R$100, ele pagou aí 13,47% em isento de imposto de renda. Então realmente é muita coisa, tá? O dividendo yield está de 24%, mas isso foi porque teve uma variação no preço da cotação, o que fez o dividendo yield falsamente aumentar, né? Ele não aumentou o pagamento de dividendo, mas o dividendo ficou consideravelmente maior, já que a cota caiu. E se você me segue, eu já soltei um vídeo aqui falando sobre HCTR11 e o motivo da primeira queda do HCTR11. Lá no dia 6 de março, ele lançou um fato relevante dizendo o seguinte. Pera aí, né, galerinha? Antes de a gente continuar aqui, como eu faço a tarefa de casa aqui, trago todas as informações para você de forma didática, bem rápida, aqui, sucinta com o que você realmente precisa saber, para você não precisar ficar abrindo um monte de relatório aí e lendo, né? Como você já tem eu que faz isso para você, você pode fazer para me ajudar é deixar o like e se inscrever aqui no canal, né? Nós estamos nesse canal novo e a intenção é bater 1000 inscritos o mais rápido possível, beleza? Então me ajuda aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem HCTR11 na sua carteira. Lá no dia 6, voltando, recapitulando... Você é maluco, é? Lá no dia 6 de março, o fundo imobiliário HCTR11 anunciou como fato relevante que um CRI tinha ficado inadimplente. Só que ele já tinha entrado com a Fortsec seguradora, né, que é a securitizadora que assegurava esse CRI, e a Fortsec inclusive falou que ia ser feito o pagamento no dia 7 de março. Aí aconteceu realmente o pagamento no dia 7 de março. No próprio dia 7, o HCTR11 anunciou o pagamento de dividendos que veio bem mais baixo. Se a gente olhar aqui, ó, você consegue perceber que estava pagando em torno de R$1, R$1,10 em janeiro, R$1 em fevereiro e diminuiu 40 centavos. E diminuiu 40 centavos em relação a janeiro aqui, pagamento de março. E logo no dia 8, depois soltou um fato relevante falando que o CRI tinha ficado adimplente, que tinham feito o pagamento no dia 7. Então, o pessoal já começou a indagar por que que o CRI fez o pagamento no dia 7, os anúncios dos dividendos foram feitos no dia 7, mas mesmo assim caiu muito o dividendo, né? Caiu 30 centavos de dividendo. Se o pagamento foi feito, teoricamente, tem que repassar 95% desse lucro. E lógico, o fundo imobiliário pode fazer uma manobra para poder guardar, né, esse dinheiro, deixar em caixa, e caso aconteçam novos casos de inadimplência, ele vai distribuindo e sustentando, né, pagamento de dividendos mais alto com o caixa que ele segura. Só que a falta de clareza aqui realmente fez o pessoal ficar com medo do fundo imobiliário, né? Um fundo imobiliário que não tem clareza com os cotistas, lógico que vai trazer desconfiança. Depois, um pouco tempo depois, 4 fundos imobiliários afundaram em inadimplência. O VSHL11, o TORD11, o HCTR11 e o DEVA11, inclusive DEVA11 muito famoso, né? Também caiu na inadimplência de alguns CRIs. Inclusive trouxe aqui para vocês o fato relevante que a Vortex, né, soltou no dia 29 de março, né? Tem pouco tempo agora, soltou o fato relevante falando da inadimplência desses CRIs. Então realmente, olha o quanto o CRI que ficou inadimplente, né? Muito CRI que ficou inadimplente. Isso aqui ficou mais ou menos 18 a 20% do patrimônio líquido do fundo ficou inadimplente. Então imagina, você tem R$100 lá rentabilizando e aí do nada R$20 para de rentabilizar, né? Isso aqui vai parar de pagar dividendos para você. Como diminui o dividendo e ainda tem o risco de perder o patrimônio líquido, né? Porque se não regularizar o pagamento desses CRIs aqui, eles vão ter que entrar, né, com um pedido de alienação, que até consegue recuperar, né? Pode ser que não seja totalmente, mas consegue recuperar todo esse patrimônio aí, mas demora de 12, 18 meses para vincular essa alienação, fazer o pessoal vender o prédio e pagar a dívida, né?
Então é algo que demora realmente, isso causa medo no mercado. Lembra, o mercado gosta de certeza. Sempre que tem uma incerteza, o preço cai. Isso aqui fez o fundo imobiliário despencar, né? Desde o dia 6 de março, né, que foi quando soltou o primeiro fato relevante, até hoje o fundo imobiliário já caiu aí, ó, mais 33% e tá hoje com a cotação de R$56. Daí que começa a intriga, né? Porque o HCTR11 estava soltando a 13ª emissão de cotas. O fundo imobiliário, para ele arrecadar mais dinheiro e crescer o seu portfólio, seu patrimônio, ele precisa fazer arrecadações através de emissão de cota. Ele emite novas cotas para eu e você poder comprar. E quando um fundo imobiliário resolve fazer emissão de cotas, ele não pode se pronunciar publicamente para tentar não manipular o mercado, né? Imagina, eu vou emitir cotas e fico falando, olha, esse fundo imobiliário é o melhor, eu posso convencer vários leigos. Só que, como ele não pode se pronunciar falando bem do fundo, ele também não poderia se defender, né? Não poderia se pronunciar publicamente. E durante esse intervalo de tempo da emissão das cotas, alguns influenciadores digitais falaram muito mal do fundo, tentando, inclusive, talvez, e esse é o questionamento da gestora do HCTR11, né, da Hectare, que esses influenciadores digitais estavam manipulando o mercado. Afinal, a casa de análise deles também tem um fundo imobiliário. Então é lógico, tentando arrancar cotistas do HCTR11 e puxar para esse tal fundo imobiliário. E sempre que acontece uma queda desse jeito que a gente está vendo, seja em ações, seja em fundos imobiliários, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é praticamente o PROCON dos investidores, solicita para a gestora que esclareça os fatos do que ela sabe, por que está caindo assim a cota, o que você sabe, gestora, para ficar bem claro para os cotistas aqui, o que você sabe, qual é o motivo que tem para essas cotas caírem de R$70 para R$54, né? No dia 20/3, a cotação estava de R$70,50, no dia 31/3 já caiu para R$54,77. E aí a gestora, ela pode falar o que ela acha que está ocasionando, né, essa queda aí. Então, dia 28/3, a gestora publicou o fato relevante, comunicando a publicação do investimento lá de Serra Verde, né? Então, o fundo imobiliário HCTR11 teve um problema com esse FI Serra Verde, né? Teve uma ação cautelar em favor da Gramado Parques Investimento, né, intermediações da JPK, que é um desses CRIs que estão inadimplentes aqui, né? O JPK tem vários CRIs inadimplentes aqui na carteira do HCTR. Além disso, no dia 29/3, teve teve a inadimplência no pagamento das obrigações dos CRIs, né, da devedora EDA, da Resort Park, todos aqueles outros, né, que ela foi citando cada um desses CRIs aqui, ó, a EDA, Resort Park, Resort Lago Park. Então, por último, aqui ela cita: a administradora certificou que o Hectare Capital, gestor de recursos limitada, inscrito sob o CNPJ, tal, da qualidade de fundo gestor acerca dos fatos relevantes, a fim de compreender quais ações estão sendo realizadas acerca da inadimplência, bem como sua visão acerca dos créditos da CIE em termos qualitativos prospectivos. Em 29 de março de 2023, a gestora, em estrito cumprimento com seu dever fiduciário, respondeu à administradora detalhando as ações de acompanhamento que vêm sendo tomadas, bem como sua visão acerca dos créditos. Então aqui ela falou primeiramente, né, que tiveram problemas basicamente com o pagamento dos CRIs. Só que o comprometimento do patrimônio líquido do fundo foi em cerca de 20%. A gente pode até fazer um outro vídeo fazendo uma análise desses CRIs bem detalhadamente, para esse vídeo aqui não ficar tão grande, mas teve um comprometimento muito menor do que a consequente queda do fundo, né? Não foi 50% do patrimônio líquido do fundo que foi comprometido através da inadimplência desses CRIs. No dia 4/4, né, o fato contínuo, fato relevante do dia 28, informou que nessa data foi publicado outro fato relevante, qual menciona que foi proferida a sentença declarando extinto o processo de tutela cautelar antecedente da vara judicial, ação cautelar lá do Gramado Parque. Daí foi feita a intimação eletrônica à parte demais interessados, ação cautelar acerca da decisão da extinção, havendo prazo para eventual recurso. Ou seja, estão tentando resolver os problemas com a inadimplência, mas ainda não teve nenhuma solução, tá? Ainda não teve solução e por isso o fundo imobiliário continua aí com um patrimônio líquido comprometido. Depois o gestor fala que não tem nenhum outro conhecimento, mas desde o dia 8, quando começou, né, essas especulações sobre o fundo, a gestora começou a criticar alguns influenciadores digitais, e é aqui que eu quero chegar nesse vídeo, tá? Mostrei o contexto histórico para você entender e agora a gente vai chegar
nessa notícia aqui, ó. Olha só. Hectare versus Suno. Mensagens do Thiago Reis reforçam indícios de manipulação contra o HCTR, diz a CVM, tá? É a Comissão de Valores Imobiliários que tá falando isso aqui. O próprio Hectare 11, né, o HCTR 11, ela abriu um processo contra a Suno, onde em uma troca de mensagens com o Thiago Reis, né, o Thiago Reis está bem envolvido aí, um dos fundadores da Suno, admite a um interlocutor que o seu grupo bateu no fundo imobiliário HCTR 11 com o objetivo de manipular o mercado e prejudicar o concorrente. Isso aqui é realmente sério, tá? Manipulação de mercado é crime. Na troca de mensagens que a Money Time teve acesso, o Thiago Reis afirma: a gente bateu um pouco publicamente, a cotação desabou, acabou com a oferta dele. Lembra que eu te falei sobre a 13ª emissão do HCTR 11, né? Com essa emissão aberta, né, como ainda estava em andamento, o HCTR 11 não pode fazer nenhum tipo de pronunciamento, né? E a Hectare acusa a Suno de sabotar a emissão para atrair cotistas do HCTR 11 para o fundo imobiliário da Suno, que é o CNCI 11. E depois, na mesma troca de mensagem, o Thiago Reis mostra-se disposto a continuar o ataque e pergunta ao interlocutor se haveria novos modos de fazê-lo. Olha só, isso aqui é sério, hein? Tem algum ângulo para explorar? Pergunta. Em outro momento, o fundador da Suno volta ao tema. Será que tem algum ângulo para tirar dinheiro do gestor? Daí a própria CVM, depois de analisar essas mensagens, né, de analisar todo o caso e o processo, diz o seguinte: a sequência temporal dos fatos relatados na denúncia e atribuídos aos influencers relacionados ao grupo Suno demonstra que pode ter havido uma atuação orquestrada visando a denegrir a imagem do fundo HCTR 11, afirma o documento. Então, para a gerência de acompanhamento de mercado da CVM, é possível concluir que há indícios de autoria e materialidade da prática de manipulação de preços pelos influencers ligados ao grupo Suno. Isso aqui me decepciona fortemente se for verdade, tá? Eu tendo a não acreditar que é verdade ainda, a não ser que, apesar de algumas provas aí nos dizerem ao contrário, mas eu admiro muito o Thiago Reis, e se isso aqui realmente for verdade, vou realmente ficar muito frustrado, tá? Não obstante, entende-se que diligências adicionais são necessárias a fim de apurar os detalhes aos fatos aqui descritos. E aí a Suno se posicionou, né? Em relação à matéria divulgada na Money Times, intitulada Hectare vs Suno, esclareço o seguinte. Primeiro, por meses submeti regularmente consultas jurídicas ao advogado Rafael Pimenta, com quem mantinha relação habitual e cordial sobre assuntos profissionais, discutindo diversos temas do mercado de capitais. A correspondência completa entre nós dois revela com clareza nossa intenção de natureza puramente comercial. Segundo, as mensagens foram divulgadas de forma descontextualizada. Os gestores do fundo HCTR 11 haviam adotado medidas irregulares prejudicando investidores. Nesse contexto, o propósito da mensagem destinada ao Rafael Pimenta era saber se existiria algum fundamento jurídico para eventual ação indenizatória a ser proposta contra o gestor do fundo HCTR 11, que prejudicava cotistas com atos irregulares. Vale ressaltar que essas irregularidades vinham sendo apontadas com frequência, ao longo de muitos meses, por diversos veículos de mídia, inclusive por concorrentes da Suno. É absolutamente natural que esses diversos veículos tenham, em abril de 2022, questionado enfaticamente a tentativa do fundo de realizar uma terceira oferta pública de distribuição de cotas em um intervalo de 6 meses. Aquela oferta corroborava com as suspeitas que recaíam sobre o fundo HCTR 11, em especial que os rendimentos gerados pelos ativos investidos não eram suficientes para sustentar os proventos distribuídos aos cotistas. Em momento algum pratiquei ou reconheci ter praticado qualquer ato ilícito. Pelo contrário, divulguei em conjunto com muitos veículos de mídia as irregularidades do gestor que se beneficiava indevidamente do dinheiro dos seus clientes. E aí ficou essa treta, né? O HCTR 11, que é um fundo que eu tenho na carteira, e o Thiago Reis, que é um influenciador digital que eu confio muito também. Qual dos dois realmente está certo? Qual dos dois estão tentando passar para trás? Ou isso aí realmente é só um mal entendido? O que você acha que é? E qual será a cena dos próximos episódios? Você acha que o HCTR 11 vai continuar caindo? Vai continuar diluindo esse patrimônio líquido e acabando com o rendimento dos cotistas? Ou você acha que realmente o Thiago Reis estava manipulando o mercado aí para poder conseguir cotistas para o CNCI 11? Isso aí realmente é algo que
inclusive eu fico com muita dúvida. Independente de qual parte estiver errado nesse processo, os investidores serão os principais prejudicados, né? De um lado, você vai perder a confiança ao Thiago Reis, que é um grande investidor, um grande cabeça de investimentos, é um dos analistas CNPIs que eu mais confio, e enquanto você perde a confiança nele, o HCTR11 volta a subir. E a outra parte é, você continua confiando no Thiago Reis, mas perde dinheiro com o HCTR11. De todo jeito a gente sai perdendo, né? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião, tá? Isso é muito importante, a comunidade de investidores opinar sobre isso.